Fala pessoal, ponto zero aqui, dessa vez para fazer aí uma análise de uma matéria recente que saiu no Collider sobre o Kevin Feige falar que vai ter uma grande redução nos projetos do MCU e eu queria fazer uma análise aqui com vocês sobre essa matéria, tá? Sem muita enrolação, vamos começar aqui vendo o que a matéria fala pra gente descobrir o que tá acontecendo lá na Marvel. Aqui eles começam dizendo que o futuro do MCU ainda é muito grande, né? Muito enorme, a gente sabe tudo que tem aí pela frente, mas que o chefe da Marvel Studios, o Kevin Feige, afirma que ele não será mais tão avassalador, ou seja, eles estão dizendo aqui que não vai ter uma quantidade enorme de projetos como a gente teve desde o Vingadores Ultimato, né? E durante uma mesa redonda com jornalistas selecionados, Kevin Feige confirmou oficialmente que o MCU tá reduzindo a sua produção de filmes e séries, que é uma coisa que a gente já tá querendo ter um tempinho, porque a gente sabe que a quantidade de projetos que eles estavam passando pra gente, que eles estavam colocando na agenda deles, estavam afetando a qualidade do que saía, né? Das séries, dos filmes que saíam. E a gente estava preferindo já que viessem menos projetos, mas que fossem com mais qualidade, né? Então isso ocorre após uma fase desafiadora na Marvel, na qual projetos como The Marvels e Invasão Secreta tiveram desempenho abaixo do esperado, enquanto Capitão América Admirável Mundo Novo e Thunderbolts atraíram reações mistas e projeções de bilheterias modestas. Segundo Feige, o problema não foi a fadiga dos super-heróis, e sim a expansão excessiva. Aqui eu não sei se eu acho que foi só a expansão excessiva. Vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre a fadiga dos filmes de super-herói. Essas fadigas aqui dos filmes de super-herói, vamos considerar que ela aconteceu após o Vingadores Ultimato. Então, após o Vingadores Ultimato, a gente teve um aumento significativo de projetos, filmes, séries e tudo, e seja lá o que mais tiver, animação e tudo. E aí aqui é o problema pra ele, né? Ele disse que foi a expansão excessiva. Só que, vamos parar pra pensar. Se você pega essa expansão excessiva, você consegue aumentar o número de projetos de filmes, séries, animações, seja o que for, mas você consegue aumentar a qualidade, você acha que seria um problema como tá sendo agora, como foi? Porque se as pessoas elas podem até se saturar dos filmes de herói, mas se você conseguiu manter a qualidade, então a culpa não é necessariamente do estúdio. O estúdio não tá fazendo nada de errado, ele tá mantendo a qualidade. Mas as pessoas se saturaram. E aí, infelizmente, é uma coisa que o estúdio, né, a Disney e a Marvel, eles não conseguem ter controle. Eu acho que o grande problema foi sim essa fadiga, né, essa saturação com o gênero dos filmes de super-herói, mas a expansão excessiva, ela levou a outras coisas que fizeram com que as pessoas se saturassem também, que foi a redução da qualidade dos projetos, tá? Porque eu, particularmente, sempre fui muito fã da Marvel, e se você, após o Ultimato, tivesse me oferecido projetos, muitas séries, muitos filmes com uma qualidade muito boa, com foco em personagens mais importantes, eu não teria reclamado. Eu faria parte das pessoas que eu não estaria saturado, porque você continuou me passando projetos de boa qualidade. Mas essa redução na qualidade dos projetos fez com que as pessoas se saturassem de verdade, porque eu sempre gostei da Marvel. Eu gosto de ficar inteirado sobre o universo da Marvel, mas aí começou a sair tanta coisa ruim que, além de eu ter que ver muito mais coisas pra ficar inteirado sobre o universo, muitas dessas coisas são ruins. Então, fica saturado. Tem séries que eu não quero ver porque eu sei que é ruim, mas que talvez eu precise ver pra ficar sabendo de uma partezinha ali da história, mas aí acaba que talvez seja melhor ver um resumo no YouTube em vez de ter que ver a série. Entendeu? No meu caso, claro que não, porque eu tenho que ver, porque esse é o meu trabalho, né? Mas eu tô falando assim no caso da maioria das pessoas. Então foi sim. Teve a questão também do CGI, que foi uma polêmica muito grande pra Marvel. E chegou a sair matérias na época de que as pessoas estavam sendo colocadas para trabalhar exaustivamente nos filmes, nas séries, e isso estava afetando o trabalho dos funcionários. Então eles dizem aqui, do primeiro Homem de Ferro, em 2008 até Ultimato, em 2019, a Marvel produziu cerca de 50 horas de narrativa cinematográfica. Ou seja, naquela época você tinha mais filmes, né? Então 50 horas parece ser pouco, porque foram muitos anos de construção de universo, mas naquela época eles não investiam em série, não existia série. Se existiu, eu não lembro, mas antes de Ultimato, as séries não faziam muito parte do universo, tinha ali o Agents of S.H.I.E.L.D., só que não era canônico, né? Então você teve 50 horas de narrativa cinematográfica da parte dos filmes. E aí, nos 6 anos desde Ultimato, o número saltou para impressionantes 102 horas de filmes e televisão. Ou seja, aqui, essas 102 horas, com certeza,
a gente não... você dá muito pelas séries, tá? Pela televisão. E começou muito bem. A gente pode dizer que teve ali a WandaVision, que teve o Falcão e o Soldado Invernal, teve a série do Cavaleiro da Lua, que foi muito legal, a série do Loki, todas séries muito boas. Eu gostei muito dessas séries, apesar de o Cavaleiro da Lua ali ter tido uma recepção mista, né, do público, da crítica também. Mas começou muito bem essa parte. O que não começou muito bem foram os filmes, tá? A gente teve alguns filmes aí meia boca, como as Marvels. E aí, depois disso, a gente... Era perceptível, assim... Eu acho que o estúdio subestimou um pouco a inteligência do público, porque era perceptível que eles estavam se apoiando em aparições especiais, em trazer personagens antigos que não faziam mais os heróis de volta, como foi o filme do Homem-Aranha, que a gente sabe que é bom, mas ele é... O que deixa ele melhor é os 3 Homens-Aranhas ali juntos, tá? Não é roteiro, porque o roteiro ele é um pouquinho ruim. Então, a gente sabe que eles estavam se apoiando nisso. E aí eles continuam aqui, né? Feige reconheceu que após o sucesso sem precedentes de Vingadores Ultimato, o estúdio abraçou a experimentação e a expansão, sem considerar totalmente como isso poderia afetar o entusiasmo do público. Foi a expansão que certamente desvalorizou essa produção. Pois é, mas aí é como se eles... Tudo bem você dizer que isso... que vocês não consideraram como isso poderia afetar o entusiasmo do público, mas vocês também não consideraram como isso afetou a qualidade da produção de vocês. A culpa não é totalmente do público, da saturação do público. Isso vai muito da qualidade do conteúdo, como eu tô falando. Se você aumentasse a expansão dos projetos, mas você mantivesse a qualidade dos conteúdos, das séries, dos filmes, a gente poderia ter ido por um caminho diferente. Talvez a saturação ainda estivesse ali, mas não estaria recebendo as críticas negativas que receberam após o Ultimato, ou que estão recebendo até hoje, né? Aí eles falam aqui, ó, grande parte desse crescimento ocorreu durante a onda de streaming do Disney+, que foi o início, como eu falei. Com a Marvel lançando séries como WandaVision, Moon Knight, Miss Marvel e Loki. Embora algumas séries tenham sido aclamadas pela crítica, outras deixaram o público confuso e desinteressado, especialmente quando personagens e histórias-chave introduzidos no streaming de repente se tornaram essenciais nos filmes para o cinema. É porque assim... É muito mais fácil você acompanhar a história desses personagens quando você só tem que ir pro cinema assistir. Ou então você pode assistir depois quando chegar no streaming. Mas aí quando você coloca a série, nem todo mundo assiste séries. Mas quando você coloca séries no meio disso, pra você poder ficar inteirado e você ainda traz essas séries pra gente de uma forma que a qualidade não é tão boa, aí fica complicado, fica chato, entendeu? Então, por exemplo... Foi muito legal ver essas séries do início, mas depois quando vai pra série da Kamala Khan, da She-Hulk, fica muito difícil assistir, porque é muito ruim, mas você tem que assistir pra ficar inteirado. Então, como eu tô falando, às vezes é melhor um espectador médio ali ver um resumo no YouTube do que assistir a série, porque ele vai ficar inteirado com o resumo e não vai precisar ver a atrocidade que é a série que eles fizeram. Havia uma ordem na qual fomos colocados, explicou Feige, referindo-se à pressão da era Disney para dominar o streaming. Havia uma ordem na qual fomos colocados. Pressão da era... Então, claro que sempre tem que ter uma mão do estúdio aí, né? Uma mão do estúdio, dos investidores ali, para dar essa... Não, se a gente não fizer, outra empresa vai fazer, a gente tem que fazer, tem que colocar mais projetos, tem que aumentar o número de produções, aumentar o dinheiro, e aí deu no que deu, né? Mas também achamos que seria divertido dar vida a esses personagens. As pessoas pedem por uma Miss Marvel há anos. E agora como podemos fazer isso? Façam isso. Oscar Isaac, que quer ser o Cavaleiro da Lua, façam isso. Pois é, mas o que acontece? Eles começaram a fazer a série desses personagens secundários aí numa era onde a Marvel já tinha quase... a Marvel já tinha quase todos os direitos de todos os personagens que estavam na posse de outros estúdios. Acho que o único que falta hoje é o Homem-Aranha, né? Que ele tá na posse da Sony ainda. Mas o que acontece? A Marvel... Ela tinha que deixar de investir nesses personagens um pouco menos interessantes. Por quê? Porque esses personagens secundários, eles só dão muito certo quando você faz você produz um filme, uma série de uma qualidade excepcional. Então, Guardiões da Galáxia, eles só se tornaram o que são porque você fez um filme excepcional sobre o grupo. Então, você pega um grupo, faz algo como foi, por exemplo, o Thunderbolts recentemente,
é um filme medíocre. É ok, não vai ser tão memorável quanto Guardiões da Galáxia. Não vai ser tão memorável quanto o primeiro filme do Guardiões da Galáxia. Apesar de que se você comparar diretamente o Thunderbolts com o Guardiões da Galáxia, o Guardiões da Galáxia nem se compara, é muito melhor, entendeu? Então você tem agora personagens muito mais interessantes pra fazer uma série do que Miss Marvel, do que She-Hulk, entendeu? Você tem aí Motoqueiro Fantasma, você tem muitos personagens cósmicos, você tem personagens do submundo, então é interessante você trazer essa questão. E eu adoro quando eles fazem série de personagens secundários, porque os personagens secundários, eles não têm tanto tempo de tela assim nos filmes para ser explorados o suficiente. E aí você coloca eles nas séries e fica muito bem, só que você tem que fazer bem, você tem que fazer excepcional esses personagens secundários, porque já é difícil me interessar por eles, justamente porque eles são personagens secundários. Mas quando você faz de um jeito, com uma qualidade boa, eu me interesso por esses personagens. E assim aconteceu com o Loki, por exemplo. Ou o Visão. São dois personagens que, nos filmes, apesar de muita gente gostar do Loki, né, eu não gostava tanto. Eu achava ok, era um personagem ali que ele, era o cara que se achava Deus, e ele tinha os problemas ali com o próprio irmão, com a família e tudo mais. Mas depois que teve a série do Loki, e a série explorou o personagem de uma maneira diferente, ficou muito melhor, assim como o Visão, assim como a Wanda, são personagens que as séries deram a oportunidade da gente ver coisas mais aprofundadas sobre eles. Então, você tem que parar de fazer, na minha opinião, né? O que tinha que acontecer é parar de fazer projetos sobre esses personagens secundários e começar a fazer projeto em personagens mais interessantes. Por que eu vou querer assistir uma série da Miss Marvel, da She-Hulk, ou disso ou daquilo, se eu tenho aí já o Justiceiro, se eu já tenho o Motoqueiro Fantasma, se eu já tenho outros personagens muito interessantes, entendeu? Aí ele fala aqui, mas Feige admitiu que, olhando pra trás, a interconectividade se tornou um fardo muito pesado para os espectadores. Acho que foi essa expansão que levou as pessoas a se perguntarem, preciso ver tudo isso? Costumava ser divertido, mas agora preciso saber sobre tudo isso? É isso que eu tava falando. As pessoas, elas se cansam de ter que ver tantos projetos e muitos deles serem ruins. Poderia ser diferente se a maioria fosse bom. Poderia. No futuro, Feige afirma que o MCU se retrairá significativamente. Alguns anos poderão apresentar apenas um filme do MCU, outros anos apenas uma série do Disney+. Isso daí é diferente. Porque eu tava esperando... isso daqui me pegou de surpresa, porque eu esperava que eles fossem fazer algo como, sei lá, uma série por ano, 2 filmes por ano. Mas isso daqui é realmente reduzir significativamente. A gente ficar 1 ano sem um filme do MCU e ter só uma série... eu acho até que é reduzir demais. Porque o que pega grande massa são os filmes. Mas tudo bem, em prol da qualidade, acho que é isso, né? Os orçamentos também estão sendo reduzidos, com vários projetos futuros previstos para custar até 1/3 menos do que seus antecessores recentes. E eu acho que tem mesmo, porque quando você tem a redução de orçamento, você tem o aumento da criatividade para com que esses filmes com baixo orçamento eles sejam melhores, né? Então, você pega aí filmes como, por exemplo, Wolverine e Deadpool, compara com um Capitão América e Soldado Invernal, e você compara os orçamentos também, que é muito menor, mas o filme do Soldado Invernal é muito melhor, então, enfim. Isso não é só da boca pra fora, a Marvel já fez mudanças internas para apoiar a reinicialização. Os próximos Vingadores Apocalipse, Quarteto Fantástico Primeiros Passos e Novo Homem-Aranha, Um Novo Dia, estão sendo tratados como ponto de partida claros, exigindo o mínimo de estudo e menos conexão que as fases recentes. Já foi confirmado recentemente que o Homem-Aranha vai ser um filme urbano, né? Isso daqui é um acerto, tá? Eu lembro que um tempo atrás a Marvel tava numa briga com a Sony sobre fazer um filme sobre o multiverso, um filme do Homem-Aranha sobre o multiverso, ou seria um filme mais urbano. E aí começaram a confirmar Hulk no filme, e aí todo mundo já ficou, nossa, mais um mentor, não sei o quê, aí depois veio o Justiceiro. E a gente não sabe direito como que vai ser, né? Mas foi confirmado que vai ser um filme urbano. E é isso que a gente quer pro Homem-Aranha, né? Mas aqui, ó, quando a gente pega aqui que não é só da boca pra fora, que a Marvel já fez mudanças internas pra apoiar a reinicialização, eles têm que tomar cuidado com o que eles falam também, porque muita gente foi ver o Deadpool, por exemplo, achando que o Deadpool ia ser um ponto de virada no universo, por conta das coisas que falavam antes do filme. Mas acabou que foi um projeto totalmente ali íntimo
interno à história do Deadpool e não tem nada a ver com outros personagens. E eu acho, sim, interessante fazer filmes mais íntimos aos personagens. Não necessariamente ter que sempre incluir um personagem. Tudo bem que faz parte, né, da história. Já você tem muito mais personagens dentro de um único universo, então é difícil você fazer um filme de herói ali em que, por exemplo, é difícil você colocar o Homem-Aranha enfrentando uma grande ameaça sem que outros heróis ali percebam. Mas eu acho que tudo bem, porque é uma coisa que o público já não se importa mais tanto hoje em dia. Entendeu? Esse questionamento, ele é sempre feito e depois esquecido. Como que os outros heróis não perceberam? Mas as pessoas entendem que, cara, se eu quiser fazer um filme íntimo ao personagem, não colocar um monte de personagem, a gente vai ter que ignorar isso. Aí eles continuam aqui, né? Qualquer coisa que seja considerada um ponto de partida é boa. É assim que os quadrinhos se mantêm há 85 anos e espero que seja assim que esse, nosso 37º filme, continue. E aí é a questão, né? É diferente os quadrinhos conseguirem se manter assim há 85 anos, porque no quadrinho existe muito personagem presente na história de outros, só que não necessariamente esses personagens eles influenciam tanto na história, ou eles influenciam realmente em pontos importantes, relevantes. Aqui você tá começando a fazer com que o universo se apoie em aparições especiais ou em personagens antigos em filmes atuais. Esse tá sendo o erro pra mim atualmente. Então eu acho que tem que ter mais filmes íntimos, tá? Você tem que fazer um filme do Homem-Aranha, beleza, vai ter Hulk, vai ter Justiceiro, mas que eles não sejam uma participação tão relevante assim. Eu quero ver o Homem-Aranha, por exemplo, sendo um personagem que consegue se virar. Eu acho que o MCU tem que apresentar, ele tem que, pelo menos ali, superar o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Tá? Não tô pedindo pra ele esperar ali o Tobey Maguire, não sei o quê, mas, cara, faça o básico. Faça o básico. Entendeu? Eu acho que tá na hora da Marvel rever ali os conceitos de fazer o básico. Sabe, eu acho que eles fizeram um básico com Thunderbolts, por exemplo. Acho que foi um básico legal. Mas eu tô tão saturado desse tom da Marvel, esse tom sarcástico de os personagens passarem o primeiro ato inteiro conversando entre si de uma forma sarcástica, sempre um tom irônico, nunca tem uma seriedade. E aí eu vou pra filmes como o Superman, por exemplo, que eu vi um dia desse, e eu acho muito bom porque você tem um tom sério ali, mesmo que você tenha piadas, porque é o James Gunn, né? Mas você tem um tom sério ali. E você tem piadas, um humor equilibrado, então tá na hora da Marvel não só diminuir os projetos, aumentar a qualidade, mas talvez mudar um pouco esse tom muito irônico, muito sarcástico. É umas coisas também que me incomodam. Enfim. E aí a gente chegou no fim da matéria aqui, só queria comentar mesmo com vocês. E eu sei que é um vídeo diferente de tudo que a gente grava aqui, mas comecei a ler e eu fiquei, cara, por que não, né? Fazer um vídeo lendo o resto dessa matéria e analisando aqui com vocês. Então, é isso, acho que tinha bastante coisa pra falar, já falei tudo que eu tinha pra falar. E a gente vai trazendo mais vídeos aí. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. E nos acompanhar nas redes sociais, tá? Na descrição do vídeo aí tem o nosso TikTok, tem o nosso Instagram. E é isso aí, tá? Eu te agradeço muito e valeu!